Hoje se resume o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, são julgamentos de 4 casos que essencialmente irão mudar a jurisprudência a respeito do Marco Civil da Internet. Em particular, seu artigo 19 está em pauta. O que esses julgamentos significam é se as redes sociais poderão ser imputadas por publicações de terceiros e também, por consequência, se define hoje se essas redes poderão, sem ordem judicial, apenas com notificações extrajudiciais, ter a obrigação de remover conteúdos de terceiros ou enfrentar penalidades. Resumindo, sob essa alteração, se confirmada, as redes sociais teriam que policiar tudo aquilo que ocorre dentro das plataformas e mesmo remover conteúdos sem ordens judiciais. É uma coisa que pode trazer insegurança jurídica, enquanto é também pertinente em um debate sobre como se lida com a questão das redes sociais quando há também preocupações legítimas, sejam elas de crimes como nem somente contra a honra, mas crimes que envolvem também atrocidades sexuais, etc. Não quero utilizar palavras específicas aqui que o YouTube, onde nosso programa é transmitido, pode acabar censurando ou causando penalidades para a transmissão. Para entender mais a respeito, eu conversei com o Dr. André Marcília, até porque a gente tem o seguinte, vocês veem agora na tela ao meu lado. A gente tem não só a questão da retomada dos julgamentos, mas notas como essa que você vê agora da Meta, vindo também do Google. Essas duas empresas, claro, profundamente interessadas no debate, trazem à tona notas ontem à noite, pontuando coisas que se relacionam com esse julgamento. A nota da Meta, assim como a do Google, pontua que eles têm feito uma regulação bem feita do próprio conteúdo da plataforma em termos de haver inércia. Uma das alegações que vem contra eles afirmam as redes que é algo que não ocorre. A nota da Meta, em particular, afirma que quase 3 milhões de publicações foram removidas por violação das políticas contra discurso de ódio, assédio e outras práticas proibidas. Nós temos aspas aqui, então, da nota da Meta. Como os números abaixo sobre moderação de conteúdo atestam, não há inércia da Meta para detectar e agir sobre conteúdos nocivos, ao contrário do que tem se ouvido no debate público. Além disso, nosso modelo de negócios não prospera em um ambiente online tóxico. Os anunciantes não querem ver suas marcas vinculadas a conteúdos nocivos. O Google disse o seguinte: o Google remove com eficiência e em larga escala conteúdos em violação às regras de cada uma de suas plataformas. São centenas de milhões de conteúdos removidos por ano pela própria empresa, em linha com as regras públicas de cada produto. Então, completa, boas práticas de moderação de conteúdo por empresas privadas são incapazes de lidar com todos os conteúdos controversos e afirma que um dos pontos mais importantes do Marco Civil da Internet reconhece a atribuição do Poder Judiciário para atuar nessas situações e traçar a fronteira entre discursos ilícitos e críticas legítimas. É incerto até agora o que deve ocorrer. Hoje deve-se concluir o voto do ministro Dias Toffoli, outros 10 ministros ainda terão de votar e não se sabe para que lado a coisa vai. Se o marco fica inconstitucional, então as plataformas terão que efetivamente criar esse policiamento e remover sem ordem judicial conteúdos, uma coisa de uma insegurança jurídica muito grande para o debate público no Brasil. Se a coisa fica como está, o que não agrada às autoridades, o que também é discutível, ou ainda se encontra-se um meio termo onde mantém-se a constitucionalidade do Marco Civil da Internet e de seu artigo 19, mas se criam listas, exceções, se existe alguma outra abordagem ao tema. Para entender mais a respeito da nota das redes sociais, das companhias de Big Techs, suas notas, melhor dizendo, são de mais de uma empresa, eu converso com o Dr. André Marcília. Ele que é o primeiro advogado do inquérito das fake news, escreveu esse livro, Censura por Toda Parte, onde relata suas idas e vindas no judiciário com os bastidores dos inquéritos das fake news. Ele ainda que fala hoje na criação de uma frente parlamentar, assunto que também discutimos. Começa hoje também, então, a frente parlamentar da liberdade de expressão. Muito bem, então, vamos conferir a conversa com o Dr. André Marcília. Doutor, boa tarde. Primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco novamente. Então, a gente tem feito a cobertura a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que efetivamente pode atuar como uma regulação das redes no Brasil. Eu falava agora com o público, mas eu reitero com o senhor, a gente discutia notas que vêm ontem das empresas Meta e Google.
ambas sobre moderação de conteúdo. O Google falando que abolir regras que separam a responsabilidade civil das plataformas e dos usuários não contribuirá para o fim da circulação de conteúdos indesejados na internet. O Marco Civil da Internet pode e deve ser aprimorado desde que se estabeleçam garantias procedimentais e critérios que evitem insegurança jurídica e o incentivo à censura. Então fala que eles mesmos fazem moderação. A nota da Meta é no mesmo tom, falando que durante as eleições municipais eles removeram perto de 3 milhões de publicações e que eles têm uma boa prática de automoderação. Qual a reação do senhor quanto às notas e que tom elas podem dar em algo que diferencie eventualmente o julgamento? Olha, Marcos, bom, primeiro cumprimento a você, toda a audiência. Eu creio que um ponto essencial é que as plataformas entenderam que elas vão perder alguma coisa nesse julgamento. Não tem como não perder. Então, em algum momento, elas vão fazer a conta de rifar o dedo para ficar com a mão, vamos dizer assim. Mas, e por isso elas oferecem ajustes no Marco Civil ou melhorias na política de combate ao ódio ou à desinformação. Mas elas precisam tomar muito cuidado para não prometer o que não é possível cumprir. Porque o combate ao ódio ou à desinformação, primeiro, é um combate subjetivo, porque desinformação e ódio não estão em nenhuma legislação. Como é que se combate? E segundo, que não existe um combate que seja efetivo. Não tem como você erradicar o ódio e a desinformação, nem das redes, nem do mundo, nem da nossa casa. É inviável esse tipo de promessa ou esse tipo de política de vamos melhorar para combater mais. É só a gente fazer uma analogia, por exemplo, com qualquer política criminal. Qualquer política criminal, ela visa a punir mais as pessoas que cometem crimes, homicídios ou o que quer que seja. Mas elas nunca vão prometer que os homicídios não aconteçam. Não tem lei que seja capaz de evitar o cometimento de homicídio. Até porque, se houvesse, não precisaria da lei. A lei ia ser usada uma vez só e pronto, não precisaria da lei. A lei pressupõe que o crime vai ser cometido. Então a existência da lei é uma pressuposição de que não tem como erradicar o crime. Então se as plataformas entrarem no diálogo de melhoria, no sentido de erradicar o ódio, a desinformação, não só elas vão ter de rifar o dedo para ficar com a mão, como elas vão também dialogar e de alguma forma compactuar com uma visão censória das cortes a respeito do que seria o diálogo com essas questões relacionadas à desinformação e ao ódio. Ainda nesse assunto, nos pronunciamentos das empresas tem-se ouvido as palavras insegurança jurídica. E também, por certo, é algo que pode dar para elas um ambiente regulatório que poderia alejar ou até impedir a atuação delas no país, o que também é uma jurisprudência preocupante para empresas de qualquer setor, não? Sem dúvida. Veja, o que uma regulação tem que fazer é ajustar o que já existe, é apertar o melhor um parafuso que está na roda, no pneu de um carro. O que o STF está prometendo ou pretendendo fazer é colocar mais parafusos soltos, colocar todos eles soltos e não ajustar nenhum, porque é isso. Então agora a gente vai formalizar que as plataformas vão combater o ódio, vão combater a desinformação, vão combater uma série de crimes que não são crimes. Então, como é que essas plataformas vão fazer isso? É inviável. É uma insegurança jurídica que não vai ser resolvida pela regulação. Ao contrário, Marcos, eu entendo que a regulação do STF, pelo caminhar da carruagem, ela vai trazer ainda mais insegurança jurídica para o cenário das redes sociais.